Glórias a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. E o título da mensagem de hoje é Viva Esperança. Quem pode dizer comigo, viva a esperança? Viva a esperança. Glória a Deus. Quem está preparado para receber a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Nós nos levantamos, ó Pai, diante da sua presença, levamos nosso olhar para Ti e queremos dar boas-vindas ao Seu Santo Espírito. Cumpre, realiza em nosso meio todo o Teu bom propósito, no Teu santo nome. Amém, amém e amém. Essa parte que nós cantamos do louvor diz que porque Ele vive, nós não temos temor do amanhã, nós não temos medo do amanhã. E essa mensagem vai abençoar o seu coração. Essa palavra vai trazer iluminação, esclarecimento para os nossos corações, vai trazer esperança para o nosso coração. Eu quero convidar você a trazer a sua atenção para a palavra de Deus. Vou passar alguns minutos refletindo no sentido que Deus tem para nós nessa manhã tão sublime, onde celebramos a ressurreição de Jesus. Nós falamos de Páscoa, estamos num final de semana de Páscoa, e a Páscoa, a cruz define o amor de Deus pela humanidade. É através da cruz que nós podemos testemunhar visivelmente do amor de Deus para conosco. Jesus veio viver uma vida perfeita, Ele viveu uma vida sem pecado, para trocar sua vida pela nossa, morrer a morte que estava destinada para mim e para você. Diga para quem está do seu lado, diga assim: Jesus morreu a morte que era sua. Uau! Tu já pensou nisso? Que alguém morreu em seu lugar, a morte que deveria ser sua, Ele morreu em nosso lugar. Isto é Páscoa. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi imolado para redimir, para resgatar, para trazer de volta a humanidade ao Pai. A cruz, ela representa todo o projeto, a revelação de Deus para a humanidade. É na cruz que encontramos todas as respostas que nós precisamos em nossa humanidade. A cruz, ela traz a resposta para o nosso coração. Mas tem um detalhe: se Jesus tivesse permanecido morto, se Jesus permanecesse morto naquela cruz ou na sepultura, ainda que Ele havia sido sacrificado como cordeiro, nós não teríamos os benefícios, a confirmação de tudo que nós temos hoje. Deixa eu falar algo para vocês. O terceiro dia pela manhã, o domingo pela manhã, ao anoitecer, era ainda de noite, logo após o início do primeiro dia da semana, um dia como hoje, se Jesus não houvesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis. A nossa crença seria inútil. A nossa crença seria uma religião. Mas porque nós não somos uma religião, mas porque a nossa crença não se baseia numa religião humana, o nosso Redentor vive, e Ele se levantou do túmulo. O túmulo está vazio. Ao terceiro dia, Ele não permaneceu lá, mas Ele se levantou pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo, o poder de Deus o levantou daquele túmulo, daquele lugar, e o ressurgiu dentre os mortos. Então você não crê numa religião. A nossa fé não está baseada numa religião. A nossa fé está baseada nas promessas e na palavra de Deus. E Ele disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. E Ele, como Deus, cumpriu a sua palavra, ressuscitando ao terceiro dia. O cordeiro foi sacrificado, o cordeiro foi imolado, mas Ele não permaneceu lá. Ele não permaneceu na cruz e nem permaneceu no túmulo. A gente sabe que logo após Ele ser sacrificado, Jesus foi sepultado, logo ali ao entardecer, antes de virar o dia, antes do novo dia começar. Lembrando que o dia
No contexto bíblico, começa às 6 da noite para a gente. Começa às 6. Então, antes do dia começar um novo dia, Jesus foi sepultado rapidamente. José de Arimateia, junto com outros discípulos, foram correndo, pegou o seu corpo, o preparou e o enrolou em linho fino e o sepultou numa sepultura nova. E a Bíblia diz que, para não somente ser suficiente, eles rolaram, vários homens rolaram uma pedra muito grande, colocaram aonde o sepultaram e colocaram um selo romano, colocaram um selo do Império Romano. Isso significa que se alguém tentasse remover aquele selo, era digno uma pena de morte. Se alguém ousasse remover aquele selo, seria réu de morte. E não somente, só isso aí já parava muita gente, mas uma pessoa não poderia rolar aquela pedra. Foram várias pessoas, diz a Bíblia que foram várias pessoas que tiveram que cobrir, tapar aquele lugar. Mas nesse momento em que ele estava sepultado, começou um momento de luto, de tristeza no coração dos discípulos. Começou um período de luto profundo. Gente, os discípulos estavam num estado de desilusão muito profundo. Os discípulos estavam desiludidos. Eles estavam tão desiludidos que alguns deles desistiram da vida, voltaram a fazer o que faziam antes. Teve alguns deles que estavam tão desiludidos que falaram: não tem mais esperança, vamos embora para a nossa cidade vizinha. E foram embora. Estavam no caminho voltando lá para uma outra cidade. Alguns deles estavam muito tristes, abatidos. Havia luto, havia tristeza, havia incertezas profundas. E muitas vezes a gente, em nossa vida com Deus, há momentos em nossa caminhada com Deus que a gente se vê assim também. É como que a fé está destruída. Eu acredito que alguns daqueles discípulos que andavam com Jesus, a fé de alguns deles estava literalmente destruída, estava arrebentada. Eles perderam a esperança, estavam desiludidos, tristes, abatidos, sem perspectiva de vida. E assim também é a humanidade. Muitas vezes nós que cremos em Jesus, nós que somos discípulos do Mestre, do Senhor dos Senhores, na nossa trajetória aqui na terra, meus queridos, nem sempre nós vamos viver um mar de rosas, nem sempre vamos viver todo dia um dia feliz e tudo bom. Tem dia que a gente vive um dia difícil, tem dia que a gente enfrenta dias de tristeza, dias de pesos, de dificuldades. Tem dias que a vida, ela nos surpreende com surpresas que a gente não espera, né? Como várias pessoas, muitos nossos amigos e irmãos perderam entes queridos. Imagine a dor da separação. Muitas vezes a vida nos surpreende com situações que nós não programamos, que nós não esperávamos. Principalmente os discípulos de Jesus, eles não esperavam que isso acontecesse, porque a ideia deles era que Jesus se tornaria o rei que salvaria os judeus do Império Romano. Eles esperavam, sim, eles creram nele como Messias, eles acreditaram nele como Cristo, mas a ideia deles era que Jesus os salvaria do Império Romano naquele tempo. Mas na verdade, naquele tempo, ele não veio para libertar eles do Império Romano, ele veio para libertar eles dos pecados, libertá-los da escravidão de Satanás, para libertá-los da escravidão que havia sobre a humanidade, incluindo os próprios discípulos. É tanto que os discípulos de Jesus andaram com ele mais ou menos 3 anos e meio aproximadamente, e andando com Jesus, a vida deles ainda era, vou usar uma expressão, era uma vida complicada. Alguns deles eram piores até de alguns de vocês. Você acha que eles eram pessoas perfeitas? Não eram. Eles só viveram a transformação depois que Jesus foi assunto aos céus. A transformação deles, na verdade, eu creio que começou com a ressurreição. Até então, muitas coisas eles não haviam entendido, muitas coisas eles não haviam compreendido, a ficha não havia caído. É muito comum, às vezes, a gente como cristão, pode ter até pessoas aqui que são crentes há mais tempo,
mas comece a se acostumar com o cristianismo. Como aqueles discípulos, eles estavam acostumados com a cultura bíblica, com a Torá, com com aquele convívio, com o convívio espiritual, religioso da época, o judaísmo. E muitos deles eram crentes como eu e você, criam em Deus, tinham fé em Deus, mas estavam acostumados com a vida cristã, viviam uma vida rotineira, e eles não estavam percebendo o que Deus estava fazendo no meio deles. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes estamos num culto como este aqui, e a gente não está entendendo o que Deus está fazendo em nosso meio. Muitas vezes estamos dentro dos templos, dentro de uma igreja, de uma congregação, de um ajuntamento, e muitas vezes we miss the things that God is doing among us. A gente está perdendo o que Deus está fazendo, porque a gente se acostuma, a gente fica acostumado, achando que tudo é normal, quando na verdade está normal talvez para alguém, porque a pessoa está no estado de, talvez, de insensatez, de frieza, de indiferença. Mas os discípulos, alguns deles estavam assim também. Eles estavam tão insensíveis, que Jesus se aproximou de dois deles e começou a perguntar: o que está acontecendo com vocês? Você não ouviu falar dos últimos acontecimentos? Você não ouviu falar do que mataram o nosso Senhor? E os dois discípulos começaram a pregar para Jesus, sem saber que ele era Jesus. Começaram a falar dos acontecimentos para o próprio Cristo, e não perceberam que ele estava ali no meio, ao lado deles. Muitas vezes assim também no culto, Jesus está trabalhando, convencendo, salvando, curando, transformando, fazendo coisas extraordinárias, e muitas vezes a gente está do lado e não está percebendo o que ele está fazendo no nosso meio. A ressurreição, eu acredito que ela foi crucial para a mudança na vida dos discípulos, porque até então havia um luto, uma desesperança. Olha o que diz em Lucas capítulo 24, no verso 3 e 4. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, diga comigo, perplexos. Deixa eu falar com você, talvez, pare e pense um pouquinho, talvez a sua situação não é como o deles aqui, mas muitas situações da vida nos deixam perplexos. Todos vocês vivem experiências na vida que te deixam muitas vezes perplexo. O que é isso? Por que está acontecendo isso? Como assim? Eles estavam perplexos a esse respeito. Apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. No próximo versículo de número 6, Lucas 24, 6. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Assim estava aquelas mulheres e aqueles discípulos que foram procurá-lo e não encontraram, e ali abateu-se ainda mais o coração. Levaram o corpo do meu Senhor, levaram-o. Em João capítulo 20, versículo 13, fala assim: eles lhe perguntaram, mulher, os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? Pergunte quem está do seu lado, por que você está chorando? Pode perguntar, por que você está chorando? Deixa eu falar algo para você. Tem muitas pessoas aqui em nosso meio que talvez você não está vendo cair as lágrimas, mas está chorando por dentro. Muitas vezes a gente não demonstra, a gente se dá de durão, mas muitas vezes a gente está chorando pelos cantos. E Jesus perguntou, os anjos perguntaram, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. E muitas vezes em nossa vivência terrena, a gente responde assim: não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei como resolver, não sei como movimentar, não sei nem por onde começar. Assim estava Maria, não sei onde o puseram. Agora a coisa começa a ficar boa. Olha no verso 14 de João 20. Ela se voltou e viu Jesus. Quem que ela viu? Estava em pé,
mas não o reconheceu. Não o reconheceu. Fala para quem? Fala para esse crente perto de você. Não perca Jesus em nosso meio aqui hoje. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Quem você está procurando? Jesus agora fala para Maria: por que você está chorando? Na verdade, essa palavra é para todos nós. Maria, que é uma figura da igreja, foi a primeira pessoa que Jesus se encontra. Muitos querem, talvez fazer uma apologia de que não, Jesus escolheu ela porque ela era especial, porque ela amava mais. Sim, ela amava mais, é verdade. A quem mais é amado, mais é perdoado. Mas Maria aqui está tipificando a igreja, uma figura da noiva, uma figura da igreja. Maria então está ali, e ele volta: mulher, por que está chorando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, aí tudo começa a mudar. Quando Jesus a responde pelo nome, aí ela: conheço essa voz eu conheço, essa voz não me é estranha, essa voz eu estou acostumado, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando Jesus fala: Maria, é o meu Senhor, é o meu Senhor, e ela foi para agarrá-lo, e ele disse: Maria, não me detenhas, não se agarre em mim, não me segure, porque ainda eu não me apresentei ao meu Pai. Eu imagino, gente, que Jesus ainda no corpo dele, no corpo físico dele, estava cheio de poder, eu acho que havia ali uma atmosfera de tanto poder, que eu não sei o que aconteceria com Maria se tocasse Jesus. Eu podia até morrer, porque ele havia acabado de ressuscitar, e a Bíblia diz lá em Efésios, que o poder inexplicável de Deus o ressuscitou da terra, e o levantou, e Maria foi a primeira a se encontrar com ele, Maria foi a primeira a ver Jesus. Maria, espera, não me toque. Nesse momento, ele só fala assim: Maria, vai para os meus irmãos, e eu vou me apresentar para o meu Pai e o vosso Pai. Avisa eles que eu os encontrarei adiante na Galileia. Glória a Deus por isso. E ali tudo começa a ficar novo naquele momento. Pastor, o que tem a ver primícia nesse dia? Tem tudo a ver, gente, é lindo isso. Jesus ressuscitou num dia de primícias. Que dia que é o dia de primícias? É o 8º dia. Deus estabeleceu 7 dias, 6 dias para o homem trabalhar, no 7º deveria descansar, e logo depois do 7º vem qual dia? 8º dia. 8 na Bíblia significa dia de novos começos. 8 na Bíblia significa dia de new beginnings, ou seja, naquele momento um novo ciclo se começava, um novo amanhecer na história da humanidade, não é só de alguns da humanidade. Naquele momento marcou-se na história da humanidade um novo ciclo, começa-se uma nova era para a humanidade. A esperança ressurgiu, a esperança voltou, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores havia se levantado do túmulo. Primícias, new beginnings, novos começos. O 3º dia chegou, e chegou exatamente no 8º dia, quando tudo começa novamente. Em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6, fala assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. E eu queria que você falasse comigo: não tenham medo. Diga para quem está perto de você: não tenha medo. Não tenha medo. Gente, eu oro para que esta manhã o Espírito de Deus possa produzir uma viva esperança no seu coração. Eu oro para que você seja marcado essa manhã pela esperança que procede de Deus. Se você receber a revelação do que eu estou falando hoje, do que eu estou ministrando hoje, eu te garanto que a sua perspectiva da morte vai mudar, a sua maneira de encarar e de ver a morte vai mudar, porque a Bíblia nos traz uma viva esperança, uma viva esperança.
Não tenham medo. Havia medo no coração dos discípulos, havia uma imensa, uma grande, um grande pavor, medo dos judeus, medo da perseguição, medo do que aconteceria, medo do futuro. Gente, sabe, uma das maiores causas do medo é o medo, a ansiedade do futuro, não saber o que vai acontecer, não saber o que sucederá. Sabia que hoje na humanidade, uma das maiores prisões que nos acomete a todos nós é o medo. Todo mundo lida com um tipo de medo, ou um grau de medo, e o medo leva à ansiedade, e a ansiedade adoece o coração, a ansiedade nos leva ao adoecimento, e nós precisamos receber essa palavra: não tenham medo. Ou seja, Deus diz para você hoje: não tenha medo, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo do que vai acontecer, não tenha medo de nada que está acontecendo, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus eu vou te dar 3 razões porque a ressurreição de Jesus é tão importante e tão relevante. A ressurreição de Jesus, ela foi histórica. Diga comigo, histórica. Por que ela foi histórica? Porque ela não só marcou a vida de algumas pessoas, mas ela marcou a história. Há muitas e muitas evidências físicas, históricas, que comprovam a ressurreição de Jesus. Gente, há tanta evidência que tem até demais. Uma delas vou te mostrar, está em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3 ao verso 4, versículo 6. Olha o que diz: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado, diga comigo, sepultado, e ressuscitou no 3º dia. Você pode falar comigo? Cristo morreu pelos meus pecados. Você tem convicção disso? Então diga: Cristo morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Aonde está a comprovação histórica? Próxima parte. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Está viva quando? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Coloca um pouco mais, querido, por favor. Embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, naquele momento que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele está afirmando: nós temos comprovância, evidências de mais de 500 pessoas que ele apareceu num só momento, num só lugar, fora os momentos aleatórios que ele havia aparecido para os 12, depois para Maria, depois para Pedro separado, depois para Pedro e João, depois para Tomé, depois para Tiago e para muitos outros que não está relatado, mas todos os relatos comprovam a ressurreição de Jesus. Ela foi histórica. A segunda razão, porque a ressurreição de Jesus é relevante, porque a ressurreição de Jesus, essa é muito boa, ela foi física. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm uma ideia de uma ressurreição, tipo assim, muitas pessoas, elas imaginam ou elas fazem uma análise da ressurreição como uma vida após a morte, uma vida imaterial, mas a pessoa fica meio que navegando aí, sei lá, fica no espaço, em algum lugar no espaço. Não é isso. A ressurreição de Cristo, ela é física, ela não é apenas uma imaginação, não é um espírito apenas, ela é física. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 20, verso 27. E logo disse a Tomé, aquele que era incrédulo: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui, Tomé. Vem cá, Tomé, vem cá. Toca as minhas mãos, Tomé. Chega também, toca e põe no meu lado. Não sejas incrédulo. Pare de duvidar, Tomé. Para de duvidar, mas seja um crente. Diga para o seu irmão: seja um crente, meu irmão. Seja um crente de verdade.
Diga para quem está do seu lado, seja um crente de verdade, meu irmão. Porque muitas vezes a gente se diz cristão, mas a gente está sempre duvidando. A gente está sempre inclinado a duvidar, a ficar incrédulo. A ressurreição de Jesus, ela foi física, ela foi histórica, mas também foi física. A terceira e última coisa, a ressurreição de Jesus foi permanente. Permanente. Ela não foi uma coisa que aconteceu um momento só e depois acabou. Não, a ressurreição dele é permanente. A pastora nem sabia que eu ia ler esse texto, e ela leu um pedaço do que eu vou ler agora. João 14:19, daqui a pouco eu terei de ir embora do mundo, mas continuarei presente com vocês. Gente, essas palavras, elas me trazem muita esperança para o coração. Porque toda vez que a gente perde um ente querido que está em Jesus, que tem aliança com Deus, isso traz uma esperança inexplicável. Quando eu perdi o meu irmão, estando aqui nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, isso me trouxe uma convicção inabalável de que ele estava com o Senhor. Quando eu recebi a ligação, seu irmão partiu, seu irmão faleceu. Naquele momento foi um choque, ninguém imaginava uma coisa dessa. Estava saudável, estava bem, e foi instantaneamente. E quando eu fui para resolver ir ao Brasil, eu fui orar, estava já pensando em comprar passagem. Quando eu fui orar, o Senhor falou comigo: não, você não vai voltar. Eu quero que você guarde a memória dele vivo e não morto. Enquanto eu orava, o Senhor falou: você não vai voltar, você vai guardar a memória viva dele. E Deus me deu uma mensagem em Isaías: eu sou o que crio o bem e o mal, eu habito na luz, para mim as trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, aquele que estava no túmulo, aquele que estava debaixo da terra, para ele trevas e luz é a mesma coisa. Aquele que desceu ao abismo, diz a Bíblia que é o mesmo que subiu ao terceiro céu e levou cativo o cativeiro. Jesus foi às partes mais baixas, Jesus foi lá no Hades, foi até o inferno e apregoou aos espíritos encarcerados. Traz a sua mente cativa isso, querido. Jesus, ele não só ressurgiu para te salvar, mas ele foi também testemunhar a todos os espíritos que estavam encarcerados, e lá ele apregoou, testemunhando: eu sou o Filho de Deus, o único digno de levantar e de salvar os homens de seus pecados. Eu tenho o direito legal de tomar as chaves do inferno, e tomar as chaves, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu tenho um direito legal sobre a morte. E naquele momento, ele lá no inferno, ele não só tomou o direito sobre a morte, mas até sobre o inferno, porque as chaves do inferno foram dadas para Jesus. Cara, hoje Satanás não tem nem a chave da casa dele. Quem detém a chave do inferno é Jesus, e quem tem autoridade sobre a morte é Jesus. Porque isso representa que ele não só ressuscitou, mas ele trouxe de volta a autoridade e o domínio sobre a morte. Ele tomou de volta toda a esfera onde a morte atuava. Ele tomou a autoridade de volta. A promessa da ressurreição, deixa eu falar algo para você, é diferente da crença de vida após morte. Muitas culturas do mundo têm uma crença de uma vida após morte. Vai morrer, vai ficar aí se reencarnando, se penando, se limpando, se purificando. Há muitas crenças distorcidas, muitas crenças que estão contaminadas, porque não é o Evangelho de Jesus, não é a palavra de Jesus. A maioria das religiões acreditam num tipo de purificação. Por que você acha que alguns homens, como já aconteceu no passado, eles colocam uma bomba em si e se explodem
esperando que o Deus deles vai os receberem como Marte, porque se eles fizerem isso, eles vão alcançar um padrão de excelência, de purificação. Gente, nada do que fazemos nos dá passaporte para o céu. A única coisa que nos dá passaporte para o céu é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É só o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Nada do que você faz, nada do que você fez ou venha fazer vai te dar direito legal de chegar ao céu. A única forma de chegar ao céu é confessar o Filho de Deus como Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre como seu Cordeiro substituto. Como seu Cordeiro substituto. Apocalipse capítulo 1, aqui comprova que a ressurreição dele é permanente. Não é só histórica, ela é física, mas também permanente. Diga assim, com seus lábios: a ressurreição de Jesus é permanente. E aqui difere de qualquer religião. A nossa crença, falo isso não como uma atitude, ou me embasando no orgulho, mas é a nossa crença, a crença que está na palavra de Deus. Aqui distingue de todas as demais religiões. Muhammad está no túmulo, Buda está no túmulo, Maomé está no túmulo, todos os demais estão no túmulo, mas Jesus, olha o que diz em Apocalipse capítulo 1 versículo 17, disse Jesus: não tenha medo. A primeira palavra que ele diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda a sua ressurreição e dê graças a Ele com seus lábios, querido. Dê graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Deixa eu falar algo para você. Estou para terminar essa reflexão que pode mudar a sua perspectiva de vida. E Jesus, ele enfatiza aqui em Apocalipse mais uma vez: não tenha medo, porque todo ser humano tem medo da morte. Todas as pessoas estão preocupadas com o futuro. Os anjos falaram a mesma coisa, e agora ele diz para você nessa manhã: não tenha medo. A ressurreição é o selo da completa obra de Jesus na cruz. Quem pode dizer glória a Deus? Se ele havia apenas morrido e não ressuscitado, nós não teríamos a ousadia que hoje temos. Os discípulos, os apóstolos que caminharam com Jesus, não teriam a ousadia que eles tiveram, gente, de dar a cara para bater. Deixa eu falar com você, pare e pense, de onde veio aquela ousadia dos apóstolos de enfrentar as multidões e começarem a pregar a ressurreição do Cristo ressurreto e permitirem ser perseguidos? Alguns foram mortos, sacrificados, alguns foram pendurados de cabeça para baixo na cruz, porque não quiseram, não permitiram ser pendurados como seu Senhor. Outros foram cortados pelo meio, outros foram serrados, muitos foram queimados no fogo. Queimados no fogo. De onde veio essa ousadia? De onde vinha essa ousadia? É na convicção, é na certeza da viva esperança. Era uma viva esperança que estava no coração deles. Deixa eu falar algo para você: se essa esperança estiver no seu coração, ninguém vai te parar, nada vai te deter, ninguém poderá parar você. Se você quer nisso, se coloque de pé e levante-se e dê um glória a Deus nessa hora, meu irmão. Se essa ousadia está no seu coração, senão ela vai entrar em você hoje. Essa ousadia vai entrar no seu coração hoje, ela vai ser ministrada no seu coração hoje. A ressurreição é o selo da completa obra de Jesus na cruz por nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, olha o que diz, acompanhe, querido, aqui na tela: mas de fato Cristo, Messias, ressuscitou dentre os mortos. Você pode ler comigo? Mas de fato,
Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu falar algo para você. Quando eu peço para você repetir, isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma confissão de fé. Eu estou dando a chance para você fazer uma confissão de fé. Isso aqui eu não estou pedindo para você repetir por acaso. Eu estou pedindo para você, estou dando uma chance para você declarar com a sua voz, porque é com a sua boca que você é salvo, é com seus lábios que você é salvo, não é de boca fechada não. Quem não declara, quem não confessa não será salvo. A Bíblia diz que é pela confissão dos lábios que uma pessoa vai ser salva e pode ser salva. Então quando você declara, Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, você está proclamando uma verdade, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo o Messias todos serão vivificados. Deixa eu fazer uma declaração para vocês. Olhe para cá. Sem ressurreição não haveria cristianismo. Sem ressurreição não haveria esperança. Sem ressurreição nós estaríamos destinados ao fracasso. Sem ressurreição estaríamos todos desiludidos, envergonhados, abatidos, cabisbaixos, sem esperança no mundo. Mas glória a Deus pela ressurreição de Jesus. Glória a Deus pela ressurreição. Yes! Aproveite os momentos. Faça disso uma celebração a Ele, querido. Graças a Deus pela ressurreição. Deixa eu te falar algo. Amanhã do terceiro dia selou o início de um novo período. Selou o início de um novo período. A Bíblia fala assim em 2 Coríntios 5,19, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O próximo texto: quando porém o que é corruptível, oh aleluia Jesus, quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte está destruída, a vitória é completa. Aleluia! Na tempestade, aleluia, levante suas mãos e declare: teu nome, glorifique ao Senhor nessa hora. Enquanto estamos ministrando, enquanto estamos concluindo essa ministração, levante as suas mãos, feche seus olhos e comece a magnificar o nome dEle, ao Cordeiro vivo de Deus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Eu queria que você lesse comigo novamente o último texto que eu li, 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios 15, 54. Porém,
o que é corruptível quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Deixa eu falar algo para você: a morte não tem a última palavra sobre o cristão. Você pode dizer um aleluia por isso? A morte não tem a última palavra sobre o cristão. Yes! A morte não tem a última palavra, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 5 e 6, há uma promessa do Senhor para nós. Agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus a todos os que morreram. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, Senhor, nós te louvamos, meu Pai, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor, pela viva esperança que está em nosso coração, pela viva esperança que foi plantada pelo Espírito da verdade, pela sua mensagem, pela sua palavra. A sua palavra permanece sempre eternamente viva em nossos corações. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você pudesse, numa oração aí pessoal, silenciosa, agradecer a Cristo pela sua morte e pela sua ressurreição. Agradeça a Ele por Ele ter ido no seu lugar, ter sido moído, sacrificado no seu lugar e ter sido ressuscitado ao terceiro dia, para justificar a sua vida e trazê-lo de volta ao Pai, ao Senhor dos céus e da terra. Pai, nesta hora, contempla cada vida, cada coração que está em nosso meio, Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família aqui representada, Pai. Enquanto nós oramos, continue orando, igreja, permaneça orando nesse momento. Espírito de Deus, só possa tocar a vida agora de cada indivíduo, de cada mulher, de cada criança, de cada homem, de cada jovem, de cada adolescente que está aqui, ó Deus, nesta casa. Que o Senhor venha tocar as pessoas, as famílias nesta hora, meu Pai. Que o Senhor venha liberar uma bênção especial sobre o teu povo nessa manhã. Que o Senhor venha trazer liberações especiais sobre a tua igreja nessa manhã, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém.